É verdade que testosterona faz cair o cabelo? O que acontece se você aplicar testosterona em uma mulher? No geral, mulheres podem fazer uso de anabolizantes? E quais os riscos do uso de anabolizantes? Essas e mais outras perguntas serão respondidas agora. Meu nome é Matheus Arcanjo, eu sou estudante de medicina e hoje a gente vai falar sobre a testosterona. E aí, Matheus, é verdade ou não que a testosterona faz cair o cabelo? Essa é uma das perguntas mais comuns acerca desse tópico e a resposta é que não diretamente. A testosterona por si só não está relacionada com a queda de cabelo. Porém, a testosterona ela é convertida em um outro hormônio chamado DHT, dihidrotestosterona. Os nossos fios de cabelo são chamados folículos capilares e eles têm uma sensibilidade que varia de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm mais sensibilidade, pessoas que têm menos sensibilidade a dihidrotestosterona. Fios de cabelo mais finos tendem a cair mais facilmente. E um dos principais responsáveis por essa queda é o DHT. Ou seja, quanto mais testosterona você tem, você pode ter uma conversão maior em DHT e aí sim propicia a queda capilar. Ah, Matheus, mas então todo mundo que tem muita testosterona, aqueles bodybuilder lá, eles deveriam ser todos carecas, né? Sim! Não! Na verdade, a queda capilar está relacionada, entre outros fatores, à predisposição genética. Se você tem o gene para fazer queda capilar, uma maior concentração de DHT, que veio da testosterona, pode sim acentuar esse quadro. Mas se o paciente, o usuário, não tem predisposição genética para a queda capilar, a DHT não vai estimular uma queda capilar por si só. Logo, se você não tem essa predisposição genética, a DHT não vai fazer efeito para você, muito menos a testosterona. Quais são os benefícios da testosterona alta? Deixa eu só fazer um adendo. Testosterona alta não é o que a gente está procurando, não. Você está querendo uma testosterona adequada. Então eu vou falar os benefícios da testosterona adequada. O que ela faz de bom no seu corpo? Primeiro, ela ajuda com o ganho de massa muscular. É o que a gente chama de um hormônio anabolizante. Ajuda com anabolismo, construção de tecidos. Colabora com a hipertrofia do nosso músculo. Ela também ajuda no aumento da libido, no nosso desempenho sexual, desejo sexual. É só isso? Claro que não. Ela ajuda também na densidade óssea, ajuda você a ter ossos mais fortes, mais resistentes. Inclusive, ajuda até a prevenir osteoporose, que é uma doença catabolizante. O que é catabolizar? O oposto de anabolizar. Quer dizer, destruir tecidos, perder tecido. A osteoporose significa perder tecido ósseo, deixa os seus ossos mais fracos. E a testosterona ajuda a prevenir essa doença. Ela também acelera o nosso metabolismo, ou seja, ajuda na queima de gorduras, colabora para o nosso emagrecimento. Sem contar que níveis adequados de testosterona estão também relacionados com a melhora do humor e da nossa disposição. Beleza, mas quais são os sintomas de quem tem a testosterona agora baixa? A pouca produção de testosterona é chamada de hipogonadismo. Por quê? Hipo significa pouco e elas são produzidas pelas gônadas, ou seja, pouca produção pelas gônadas. Consequentemente, pouca testosterona. E aí ela pode se manifestar de várias formas, depende de paciente para paciente. Mas lembra de todos os benefícios que eu comentei da testosterona em níveis adequados? Imagine o oposto. Então, por exemplo, nós temos diminuição da libido, temos também impotência sexual, perda da massa muscular, ganho de gordura, irritabilidade, um humor mais deprimido, pessoas com dificuldade de concentração. Todos esses são sinais e sintomas relacionados a hipogonadismo, a baixa testosterona. Se você está sentindo essa lista de sintomas, eu recomendo você ir até o seu médico, fazer uma dosagem dos seus hormônios e esteroides e dar uma olhadinha como é que tá a sua testosterona. Tá, Matheus, e quando é que eu faço reposição de testosterona? Quando é que eu uso aqueles esteroides, os famosos anabolizantes? Bom, a terapia de reposição de testosterona, ou TRT, só deve ser iniciada através de um médico que fez o seu diagnóstico clínico, ou seja, ele confirmou clinicamente com exames que você tem hipogonadismo, você não produz testosterona adequadamente e aí sim ele entra com essa terapia de reposição. Não é algo que se faça por conta própria. Ah, Matheus, mas eu vejo atleta o tempo todo usando testosterona doidado, à torta e à direita. Pois é, gente, muitos atletas, não todos, mas muitos atletas usam meios alternativos
para conseguir testosterona, muitas vezes vindo de produtos veterinários ou com uma produção no mínimo duvidosa, o que a gente chama de fundo de quintal, sabe? E fazem esse uso por conta própria. Mas isso não é saudável, é perigoso, tem muitos riscos e eu vou falar dessas consequências do uso indiscriminado ali na frente. Mas por que os atletas usam, Matheus, os anabolizantes? Bom, como eu disse, a testosterona, para quem não entendeu ainda, anabolizante, testosterona, a gente tá falando meio que da mesma coisa, tá? São os hormônios, esteroides, os hormônios que são anabólicos, que ajudam no ganho de massa muscular, e aí você já entende por que os atletas usam. Porque a testosterona está relacionada a ganho de massa muscular, ela está relacionada à aceleração de metabolismo, ela está relacionada à queima de gordura, ela está relacionada a alto desempenho, inclusive ela acelera tanto o seu ganho de massa como a sua recuperação pós-treino. Então, ela é muito utilizada por isso. Mas vale lembrar que muitos esportes têm o exame antidoping, o que vai impedir a utilização desses recursos ergogênicos. E falando na parte de saúde, não se deve utilizar de forma alguma, a não ser que tenha recomendação médica. Ah, Matheus, então quer dizer que os médicos que liberam o uso de anabolizantes para os atletas de alto desempenho são médicos ruins, eles deviam ser processados, né? Não. A medicina do esporte, mais especificamente os médicos que atendem esses atletas de alto rendimento, eles não estão focados necessariamente na saúde, eles estão focados no desempenho. Não pensem que é saudável você ser o nadador mais rápido do mundo, ou o velocista mais rápido do mundo, o maratonista mais resistente, ou o strongman mais forte, o bodybuilder maior de todos. Não é saudável, não é saúde. Eles não estão pensando na saúde, eles estão pensando no desempenho. Eles estão pensando em chegar em primeiro lugar. A função do médico ali é minimizar os estragos e fazer tudo da forma mais correta possível. Mas isso não significa que se aplica a toda a população. Aqui a gente está falando de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Okay? Se você que está assistindo isso não é um atleta de alto desempenho que vive do esporte para o esporte, o uso de anabolizantes para você só será indicado se você tiver um hipogonadismo confirmado clinicamente. Qualquer um pode usar testosterona exógena? Oficialmente, claro que não. Como eu disse, só vai ser indicado para quem tem um diagnóstico clínico confirmado pelo médico. Mas muitas pessoas conseguem, de modo off-label, por fora, por conta própria, produtos muitas vezes, como eu disse, de origem veterinária ou de procedência duvidosa e fazem um uso ilegal desses produtos. E aí entram aqueles efeitos colaterais que eu comentei com vocês. Quais efeitos são esses? A sua testosterona é produzida ali, nos seus testículos, as gônadas que eu falei. Tudo no seu corpo que está sendo muito utilizado, ele vai hipertrofiar. Ou seja, por exemplo, você vai na academia e trabalha só bíceps, tá lá treinando, todo dia você treina só bíceps. O que vai acontecer com seus bíceps? Eles vão ficar gigantes, eles vão hipertrofiar, mas você nunca treina a perna. O que vai acontecer com a sua perna? Ela vai atrofiar, ela vai diminuir de tamanho, porque o seu corpo entende que ele faz muito uso do bíceps, então vamos mandar toda a nossa energia, todo o nosso potencial de desempenho para os bíceps. Vamos tirar energia, vamos parar de focar no que ele não usa muito, no caso ele não está usando muito as pernas. A mesma coisa acontece com o seu testículo. Se você está tendo muita aplicação de testosterona, você está aplicando os anabolizantes indiscriminadamente, por conta própria, sem nem sequer checar seus exames, você vai estar com a testosterona lá em cima. Se o limite de testosterona na faixa saudável é X, você está com 5, 6, 10x de testosterona, 10 vezes mais do que o limite adequado. O que o seu corpo vai falar? Se tem uma coisa que eu não preciso fazer, é produzir mais testosterona. Então as suas gônadas, os seus testículos, vão parando de funcionar. Eles vão ficando, relaxados, sem utilização, sem ter que trabalhar. E quando o seu corpo entende que uma coisa não está tendo função, o que ele faz? Atrofia. Os seus testículos vão atrofiando, vão ficando cada vez menores, até chegar num ponto que é irreversível, não tem como voltar. O seu testículo vai ficar atrofiado pro resto da vida e você vai ter consequências relacionadas a isso. Quais consequências são essas? Primeiro, você não vai ter nunca mais uma produção adequada de testosterona. Vai ter que fazer uma terapia de reposição de testosterona pro resto da sua vida. Caso contrário, vai ter a testosterona ultra baixa, que vai ter todos aqueles efeitos colaterais que eu comentei agora há pouco. E outra coisa, essa é para quem está acima do peso e está querendo fazer uso de anabolizante. O nosso tecido adiposo, ou seja, a gordura do nosso corpo, tem uma enzima chamada aromatase, ou CYP19. Essa enzima
converte a testosterona em estrogênio, que é o hormônio feminino. O que acontece quando nós temos estrogênio no nosso corpo? Falo no caso dos rapazes, ele promove a ginecomastia, que nada mais é do que o crescimento das mamas nos homens, muitas vezes necessitando de uma correção cirúrgica que pode ainda ter uma reincidiva. Ou seja, você faz a cirurgia para resolver o problema, mas em algum momento da sua vida ele pode voltar. Sem contar o aumento nos riscos de doenças cardiovasculares, problemas em geral de desregulação hormonal, porque os seus hormônios eles têm que estar sempre equilibrados, em equilíbrio. Quando você aumenta um, você reduz outro, você acaba, por consequência, aumentando um terceiro hormônio, enfim, vira uma bagunça hormonal e você vai sentir os efeitos por conta disso. Gente, automedicação nunca é uma boa ideia. Sempre converse com o seu médico. E se você que está vendo isso é um paciente que está acima do peso, está com obesidade e está pensando que o anabolizante é a solução para o seu problema, eu tô aqui para te falar que não, ele vai piorar seu problema. Não é só ginecomastia, não. O estrogênio aumenta a deposição de gordura, então você vai ficar ainda mais obeso. Para com essas ideias de anabolizante. Foque em exercício, mudança de alimentação, enfim, mude o seu estilo de vida. Essa é a solução para o seu problema, não é hormônio esteroide. Testosterona para mulheres ajuda mesmo na libido? Sim, as mulheres também têm testosterona, isso é uma coisa que muita gente não sabe. Mas a testosterona, no caso das mulheres, é menos, é uma quantidade bem menor do que tem nos rapazes. Mas o pouco que elas têm disponível no corpo está sim relacionado à libido. Mulheres que têm pouca testosterona livre, elas apresentam redução de libido. E dependendo do quadro delas, o médico pode fazer uma terapia de reposição de testosterona para mulheres. Hoje em dia, com o uso dos anticoncepcionais e outros métodos hormonais envolvidos, nós temos sim uma crescente no número de mulheres precisando de TRT. Mas se você aplicar testosterona por conta própria e de forma indiscriminada, as mulheres vão ter efeitos colaterais como, por exemplo, surgimento de pelos, voz mais engrossada, ganho excessivo de massa muscular, vai ficar com o corpo mais masculinizado. Matheus, qual que é a diferença de testosterona total e testosterona livre? Testosterona total, como o próprio nome diz, é toda a testosterona que tem no seu sangue. A testosterona livre é a fração de testosterona que realmente desempenha a função para você, porque é a porção que está de fato ativa, que está atuando nos tecidos. Ou seja, se você tem uma testosterona livre no valor adequado, você está bem de testosterona. Mas você pode ter uma testosterona total dentro do valor de referência e ter uma quantidade pouca abaixo do valor de referência de testosterona livre. Ou seja, se você olhar só pela total, você pode ter um equívoco. Você pode ter testosterona total dentro do valor de referência e está apresentando sintomas relacionados a hipogonadismo, a pouca testosterona, porque você tem que olhar a testosterona livre. Entendeu? Matheus, e tem como eu aumentar a testosterona de forma natural, sem precisar fazer uso exógeno? Tem, e eu vou passar algumas formas para vocês. As mais eficientes, tá bom? Primeiro, musculação, principalmente treinos com alta carga. Calma, não vai jogando carga aí à torta e direita para fazer lesão e piorar tudo. Não. Segue lá o teu profissional de educação física, o seu instrutor, o seu coaching, vê o que ele vai passar para você. Mas fala para ele tentar ir dando uma puxadinha nas cargas. Porque os exercícios com maior intensidade, ou seja, com mais carga, que você faz mais força para ter aquela execução, eles fazem uma estimulação na produção de testosterona. A produção de testosterona ajuda com o ganho de massa muscular. Então, com mais massa muscular, você consegue carregar mais peso. Então, você tem que ficar sempre se forçando, sempre testando ali, quase no limite, para você ter uma maior produção de testosterona, promover mais hipertrofia e aí produzir ainda mais testosterona. Entendeu? É difícil ficar falando, né? Testosterona. Então, número 1, treino de força. Número 2, dormir muito bem. Eu sei que parece clichê, a gente sempre fala a importância de dormir, mas dormir tem muita importância, principalmente pela sua regulação de hormônios. E nessa regulação de hormônios inclui também a produção adequada dos hormônios esteroides. No caso aqui eu estou falando da testosterona. Mas também todos os outros que, como eu disse, precisam estar em equilíbrio para funcionarem de forma adequada. Se você desregula um, você acaba desregulando o outro e por aí vai. Se torna uma reação em cadeia. Outra coisa, controle de estresse. Isso é uma coisa que muita gente não fala e é extremamente importante. No Brasil, nós temos um alto índice de estresse e o estresse ele tem impactos em todo o seu corpo, em todo o seu organismo, incluindo o balanço hormonal. Um desses efeitos, o aumento do cortisol, o hormônio do estresse que a gente fala.
o aumento de cortisol reduz a quantidade de testosterona livre. Então, tá aí explicado um dos mecanismos. Mas eu trago alguns casos aqui para vocês que eu mesmo já presenciei. Pacientes que apresentam baixo desempenho sexual ou até uma impotência sexual e acreditam ser por uma não produção de testosterona ou uma produção inadequada desse hormônio. Quando ele faz a dosagem dos hormônios de modo geral, ele percebe que o que está atrapalhando é o excesso de cortisol, é o estresse, é a ansiedade. E aí, a forma correta de se tratar disso não seria uma reposição de testosterona, e sim uma redução no cortisol. E como que ele faz isso? De forma simples, mudança de hábitos, principalmente terapia ajuda muito, mas também dormir adequadamente, como eu disse, regula todos os hormônios. Enfim, nem sempre a baixa testosterona é um problema de falta de produção ou falha na produção. E aí controlar o estresse se torna uma forma eficiente de aumentar a sua testosterona. Outra coisa, manter o peso adequado para não ter uma grande deposição de gordura e acabar perdendo testosterona ao transformá-la em estrogênio por meio da aromatase. E por fim, tenha uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável com vários nutrientes para você conseguir ter o que é necessário para a produção de testosterona. Inclusive, aí a gente fala sobre as nossas gorduras saudáveis. Por exemplo, aqui alguns alimentos que eu trago para vocês. O abacate, o azeite, nozes, castanhas de modo geral. Eles têm óleos que são muito bons, gorduras muito boas, claro, nunca em excesso, na quantidade adequada. No caso da vitamina D e temos também o zinco. Esses dois cofatores são relevantes para a produção de testosterona. Okay? E aqueles remédios que dizem aumentar a testosterona naturalmente, eles funcionam? De antemão eu digo para vocês que não. Eles não têm comprovação científica e sempre que a gente olha a composição desses remédios, eles estão relacionados com vários fitoterápicos relacionados a desempenho sexual, como por exemplo maca peruana ou outros que eu vou deixar aí para vocês darem uma pesquisada depois. Gente, não tem comprovação científica. E olha que eu já procurei artigo relacionado para tentar defender o uso. Não tem. Ah, Matheus, mas eu já usei aquele Super Testo Pro que vende nas farmácias de manipulação e deu super certo, melhorou muito meu desempenho sexual e isso ou aquilo. Na verdade, o que acontece? Um efeito placebo, no caso do ganho de massa muscular. Você usa aquilo, acredita que ele vai aumentar o seu desempenho na academia e aí você vai lá e treina mais pesado. Então você tem um ganho de massa muscular pelo seu treino mais aplicado, não por conta do medicamento. Entendeu? Ou às vezes a pessoa usa também, faz uma alimentação melhor porque já está gastando dinheiro com remédio e faz uma alimentação adequada, mas não foi o remédio que aumentou sua testosterona, foi o seu treino mais adequado. E aí você teve desempenho reflexo do seu empenho, entendeu? Ah, mas eu tinha até impotência sexual, comecei a tomar esse trem, virei um monstro na cama. Eu mesmo já olhei a composição, eu não vou colocar aqui a farmácia porque eu não quero comprar briga com ninguém, mas eu mesmo já testei o produto e sabe qual que era a composição dele? Tinha lá, como eu disse, maca peruana, tinha mais não sei o que. Eu vou tentar até colocar os nomes aqui se eu encontrar e se eu lembrar também colocar para vocês o que tinha na composição. Mas um dos compostos, sabe o que era? Tadalafil 3 mg. E é um negócio, né? Esses super textos da vida aí falam para você tomar o comprimido todo dia. Ou seja, todo dia, naquele comprimido eu estava tomando Tadalafil. Como que você não vai ter um aumento no desempenho sexual? Vai ter. Você está tomando um vasodilatador feito para desempenho sexual. Muitos desses sites que querem vender produtos para vocês, eles sempre colocam produtos que dizem fazer alguma coisa, mas que não tem comprovação científica e jogam ali escondido um produto que tem comprovação científica, mas não para o que eles vendem, para um dos efeitos prometidos, no caso da Tadalafila, desempenho sexual. Já aproveitando que eu estou falando disso, eu vou deixar aqui para vocês o nosso vídeo completo sobre Tadalafila, também falei bastante sobre Viagra nele, e aqui uma playlist só sobre saúde sexual. Eu aposto que vocês vão agregar muito assistindo esses vídeos aqui. Antes de sair, não esquece de clicar no gostei aqui embaixo, é rapidinho, não custa nada e ajuda muito a gente. Compartilhe esse vídeo com aquele teu amigo que está precisando aumentar a testosterona. Deixa o seu comentário, conta o seu relato aqui pra gente sobre o uso de testosterona ou o que você pensa acerca disso. E claro, se inscreve no nosso canal, você vai ser super bem-vindo aqui. É um canal de saúde, educação, qualidade de vida e vai te ajudar muito, eu tenho certeza. No mais, um grande abraço a todos e bons estudos.